Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje nós vamos pausar um pouquinho, né? Não precisa de pressa, mas também não quero me estender muito. Hoje nós vamos partir para a leitura do capítulo 10 do livro Para Toda Mulher que Já Amou. E nós estamos nesta linda frequência, estamos nessa sequência também de leitura, de lives, de material de apoio ali, onde é chamado para revisitar várias partes, seja a infância, seja ali aquela adolescência, seja ali a primeira parte da vida adulta, enfim, tá? E a gente percebe em tudo que nós já falamos até agora, que tem um tipo de ausência que ela não vai aparecer em nenhum tipo de manuscrito, de exame, né? Não tem um nome clínico, não faz a pessoa parar de trabalhar, não faz ela parar de sorrir, né? Porque, na verdade, a mulher que carrega isso, ela aprendeu a não deixar aparecer, né? Que é a ausência, mas a ausência de si mesma. Não é depressão, embora possa parecer. Não é ingratidão, embora às vezes ela se culpe por isso. Não é preguiça, tá? Embora às vezes ela se force a funcionar como se fosse uma procrastinação, uma preguiça, tá? Mas é o estado de uma mulher que passou tanto tempo gerenciando as emoções, as expectativas dos outros, gerenciando a própria dor, gerenciando a vida, que em algum momento ela olha para ela e percebe que ela nem sabe mais o que é dela, o que era dela, o que ela gostava, o que ela queria, o que ela sentia de verdade quando parava esse movimento. E essa mulher, ela tá aqui hoje, né? Eu não sei quantas, mas eu sei que tá. E eu quero que você saiba que eu não vou pedir aqui hoje para você se motivar, não vou pedir para você recomeçar, não vou pedir para você ser um pouquinho mais forte. Eu só vou pedir para você a sua presença. E deixa o que eu for dizendo entrar devagar, sem você ter pressa de resolver, sem a urgência de aplicar ali, de colocar no seu dia a dia, tá? Mas hoje a gente vai começar a contar um pouquinho mais sobre o seu próprio corpo. Algo que talvez ninguém tenha te falado dessa forma que a gente vai conversar hoje. Né? Antes de ontem, nós citamos que esse sistema nervoso humano, ele foi projetado para o perigo, né? Não para a vida moderna, mas para essa sobrevivência bruta. Então, quando algo ameaça,
Seja um predador, seja uma situação, seja uma relação, seja uma cobrança, o seu corpo inteirinho ele vai mudar. O seu coração ele vai acelerar. Os músculos do seu corpo eles vão começar cada vez mais se contrair, né? A sua visão ela vai se estreitando mesmo, você não tem outras perspectivas. A digestão do seu organismo para, e aí, tá? O seu prazer, ele vai sumindo cada vez mais. Porque nesse momento, a única prioridade que seu corpo tem ali é a sobrevivência. Tá? E o problema é que, na verdade, o corpo humano ele foi desenhado para entrar nesse estado e sair dele. Entrar e sair. Entrar e sair. Então, o predador passa, o perigo passa, e o seu corpo relaxa. Mas o que acontece quando uma mulher que vive há muitos anos, tá? Nesse estado de tensão constante? Aí ela vai acordar preocupada. Aí o corpo dela começa a formigar, a adormecer. Aí quando ela dorme, ela já dorme resolvendo as coisas. Ela trabalha carregando as coisas. Ela cuida sem parar. Ela ama com medo. Ela ama e não se entrega. E o que acontece com o corpo dessa mulher? Ela aprende que esse perigo é permanente. E aí tem algo que devasta muito aqui. Seu sistema nervoso, ele começa a tratar o cotidiano como... Lembra quando a gente fala, hoje um leão por dia? Leva isso no literal, é como se fosse uma zona de combate mesmo. E aí a mulher continua funcionando, carregando, entregando de pé, mas aí por dentro ela tá exausta de uma forma que nem um descanso vai resolver, nem umas férias, nada vai resolver, tá? Porque o problema não é a falta de sono, como a gente já falou, é que o seu corpo esqueceu como existir fora desse campo de alerta, tá? Tudo bem? Tem até uma pesquisa que eu vi esses dias, no estudo que a gente está fazendo. Quando o seu corpo ele fica por muito tempo nesse estado de sobrevivência, o seu cérebro ele começa a desativar. Que você não usa, que ele não entende como essencial ali para continuar funcionando, ele vai desativar. E aí, sabe o que ele desativa primeiro? Lembra da sobrevivência. Então ele vai desativar o seu prazer. Ele vai desativar a sua curiosidade. Ele vai desativar o encantamento, a espontaneidade. Essa sensação de que a vida tem um gosto, que tem um porquê, que tem um... Tá? Não porque você escolheu, mas porque o seu corpo fez com que... o que ele sabe fazer. Tá? Ele cortou o que é supérfluo para proteger aquilo que é essencial. Tá? E então chega um dia em que ela olha para uma coisa que antes ela amava, que seja uma música, que seja um lugar, que seja uma comida, uma conversa, e ela não vai sentir mais nada. Aí você não sabe por quê. Aí vai te assustar,
Aí você sente culpa, aí você se força pra sentir, aí fica de uma coisa que machuca, que não tá agradável ao seu corpo. E aí você vai ficando cada vez mais exausto, tá? Só que, de novo, aí não tem nada errado. É só uma prova de que você sobreviveu a algo muito pesado com esses recursos que você tinha. Lembra daquela floresta que queimou, mas que não morreu? Só quem passou ali, tá tudo quieto, a floresta pegou fogo inteiro, virou só cinza, tá um silêncio. Só que nessas camadas mais fundas do solo ali, onde esse fogo não chega, as raízes estão intactas, as sementes estão intactas. Vocês descobriram, né, que tem uma espécie de uma árvore, principalmente no nosso cerrado brasileiro, tá? Que ela tem uma casca tão dura, ela tem o fruto, né, uma semente, mas a casca da semente é tão dura, mas tão dura, que ela só abre, ela só germina ali no fogo. Justamente no lugar que é extremamente seco, que sempre tem queimadas e incêndios florestais, tá? E aí é onde você olha e fala, o fogo não destruiu, ele apenas transformou algo que estaria ali parado, tá? E a semente estava ali só esperando. Mas aí você pensa comigo, tem... sei lá, às vezes você tá fazendo alguma coisa, você tá dirigindo, você tá numa reunião, você tá lavando louça, você tá do lado de alguém, aí de repente, sem avisar, alguma coisa começa a piscar na sua cabeça. Quando ali foi a última vez que eu realmente senti que tava vivendo? Quando que eu realmente sinto que eu tô vivendo? Não que eu esteja funcionando, não gerenciando ali, não cumprindo, mas vivendo, aproveitando mesmo, tá? E aí, quando essa pergunta chega a mim, é como se na hora não tem uma resposta imediata, né? E aí essa ausência é uma resposta. Essa ausência de esse silêncio que surge da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso corpo. Tá? Só que aí começa a doer, mas não de uma vez. Ela vai anestesiando você. Cada vez mais devagar. Aí um dia você para de procurar aquilo que te encanta, porque você não tem mais tempo. Aí você para de sentir curiosidade, porque tem muita coisa urgente, tá? Peraí que meu livro caiu. Aí um dia você para de ouvir o que o seu corpo pede, a sua intuição ali, porque o que os outros precisam parece que é sempre muito mais importante. Aí não tem mais beleza ao seu redor, porque daí a sua mente está ocupada demais, porque vem depois, porque vem amanhã, porque vem daqui 1 hora, 2 horas. E aí nenhum dos seus dias parece que tá. É como se nenhum desses dias que você vive assim, parece que o dia que você se perdeu foi há muito tempo, mas na verdade são todos esses dias, todos eles juntos. Tá? Aqui, no próximo ao espaço que a gente mora,
Tem algumas casas, mas elas estão abandonadas. E aí sempre que eu passo lá, eu fico olhando, né, e tudo, as janelas, elas estão lá, a estrutura ainda tá de pé, as portas ainda, se você for lá, a porta ainda vai abrir, vai fechar. Só que ninguém entra ali há muito tempo. Aí a poeira foi tomando devagarzinho, a luz não consegue mais entrar direito. O ar da casa começou a ficar parado. Então a casa ela não foi destruída, ela só ficou sem presença. E aí é exatamente assim que algumas mulheres se sentem na própria vida, que tá tudo em pé, tá tudo funcionando, tá tudo entregando ali. Só que não tem uma presença real, tá? Então, quando que foi a última vez que você esteve completamente presente no momento que era só seu? Só sendo, não estava produzindo, não estava fazendo, cumprindo alguma coisa. Porque quando você entra numa fase de doar muito, de dar muito, ninguém conta pra você que esse excesso de responsabilidade, ele mata o encantamento. Não de uma vez, mas aos pouquinhos. De novo, né? Tá? O corpo de uma mulher, ela carrega tudo. Só que ela carrega até o que ela nem sabe soltar. Então, de novo, tira férias, mas aí ela continua ansiosa. Ela senta pra ler, mas ela não consegue se concentrar, né? Ou ela recebe um cuidado, um carinho, um afeto, aí ela fica desconfortável, né? Aí, quando ela tem um momento livre, ela nem sabe o que ela vai fazer com ele. Nossa, eu devia estar descansando e não consigo. Nossa, eu tenho tanto, mas então por que eu não sinto nada? O que tá errado comigo? Nada. Absolutamente nada de errado com você. De novo, o que aconteceu é que seu sistema nervoso aprendeu que presença é perigoso. Que parar é ameaça, que sentir é arriscado, então ele vai proteger você o tempo todo. Mesmo quando você não precisa mais, tá? Acho que a gente pode entrar no capítulo. Ontem a live saiu um pouquinho mais tarde, mas ela veio com tanta informação que se pudesse a gente ficaria ali umas 5, 6 horas conversando. Não somente conversando, né? Trazendo essas chaves, trazendo ali realmente toda uma reprogramação, porque é isso que vocês estão passando por toda essa jornada, tá? Não é ouvir palavras e, tô assistindo aqui uma coisinha bonitinha, porque não é bonito, tá? Não é bonito. É poético, mas não é. É desconfortável, mas esse desconforto ele veio para expandir. Tudo bem? Então, podemos entrar no capítulo 10 do livro Para Toda Mulher que Já Amou. O capítulo 10, a mulher que se perdeu de si. Raramente uma mulher se perde de uma vez. Quase sempre acontece
aos poucos. Ela se perde um pouco quando silencia para evitar um conflito. Um pouco quando aceita menos do que merece por medo de ficar só. Um pouco quando ela vive apenas para atender demandas. Um pouco quando ela abandona desejos repetidamente em nome da praticidade. Ela se abandona um pouco quando se acostuma a ser funcional e chama isso de maturidade. Até que um dia ela percebe algo estranho. A vida está organizada, mas ela não se sente dentro dela. Então, há rotinas, responsabilidades, talvez família, trabalho, metas, contas pagas, compromissos, tudo aparentemente em ordem. E ainda assim existe um vazio. Esse vazio assusta porque não se resolve com produtividade. Muitas mulheres tentam preencher desconexão com mais esforço. Trabalham mais, controlam mais, compram mais, servem mais, planejam mais, mas o que falta não é tarefa, é presença. Você pode estar cercada de pessoas e distante de si. Pode ser admirada e internamente esquecida. Pode funcionar muito bem e ainda não se sentir viva. Quando isso acontece, não significa que você está quebrada, mas significa que algumas partes importantes de você ficaram para trás enquanto cumpria papéis. Voltar para si raramente começa com grandes revoluções. Começa com pequenas honestidades. Admitir que está cansada, reconhecer que algo não serve mais, perceber aonde se trai diariamente, lembrar do que gosta, escutar o corpo, cuidar do corpo, dizer um não simples, sem se ficar se justificando, né? Fazer silêncio sem culpa, descansar sem se sentir inútil. A mulher que retorna para si costuma parecer estranha aos olhos de quem se beneficia da sua desconexão. A mulher que retorna para si costuma parecer estranha aos olhos de quem se beneficia da sua desconexão. Porque quando você se reencontra, algumas dinâmicas perdem acesso. Talvez por isso tantas pessoas evitam esse caminho. Ele exige desapontar expectativas antigas. Mas não existe paz verdadeira em continuar se abandonando para manter uma imagem de que está tudo bem. A vida muda quando você para de perguntar apenas o que esperam de mim e começa a se perguntar o que é verdadeiro para mim agora. Essa pergunta feita com coragem pode reorganizar destinos inteiros. Vamos de novo. E eu vou parar por aqui, porque esse material aqui, ele é sempre muito delicado e é sempre muito importante vocês terem um momento seu para ler, para se conectar com ele, tá? Então, porque quando você se reencontra, algumas dinâmicas perdem acesso. Talvez por isso tantas pessoas evitam esse caminho. Ele exige desapontar expectativas antigas, mas não existe paz verdadeira em continuar se abandonando para manter a imagem de que está tudo bem. A vida muda quando você para de perguntar o que esperam de mim e começa a se perguntar o que é verdadeiro para mim agora. Essa pergunta, feita com coragem, pode reorganizar destinos inteiros.
você não se perde de uma vez. Foi aos poucos, em pequenas concessões, em silêncios, adaptações, escolhas para manter tudo funcionando. Até que um dia você olha e não se reconhece. Mas se você se perdeu, você também pode se encontrar. Então, em que momento da minha vida eu comecei a me afastar de mim? O que eu deixei de fazer, de sentir ou de ser? O que em mim ainda está vivo e pede espaço? E qual é o primeiro passo de volta para mim? E aí você começa a sentir as suas raízes, sentir toda a sua força, sentir toda a sua potência. Faz sentido para vocês? Como é que está receber essas informações? Pensa num deserto. Um deserto, ele não é estéril porque ele quis. Ele é um resultado de um processo longo de perda de água. Só que todo deserto ele guarda sementes. Sementes que elas podem esperar décadas e décadas por uma chuvinha. E aí, quando essa chuva chega, em menos de uma semana, esse deserto todo ele floresce. Como se aquela vida ela nunca tivesse saído dali, como se ela tivesse só esperando. Agora, imagina aquele momento em que tudo começa a voltar. Não é um momento muito, não é dramático. Não vem não é uma decisão corajosa. Não é um discurso pra você, que você faz na frente do espelho que tudo se resolve, um ritual. Não é assim. Não é uma epifania que a gente coloca com uma musiquinha no fundo. Ele é um momento ordinário, tá? Uma tarde de sábado em que você não tinha nada para resolver e aí você ficou parada ali na janela, olhando a chuva, olhando o sol, tá? Ou você estava cheia de coisas para fazer, mas ainda assim você escolheu estar ali por um segundo. Só um. Aí você esqueceu de tudo que você precisava fazer. Você sentiu a chuva, você sentiu o vento nos seus cabelos, tá? A temperatura, mas aí depois esse momento passou e aí você voltou para sua responsabilidade. Só que aí uma coisinha ficou lá. Uma pulguinha atrás da orelha o tempo todo, uma faísca. Como um lembrete que ainda existe dentro de você uma capacidade de você estar presente. E aí essa faísca é tudo, tá? Porque a volta pra você... Amo ficar tomando sol no quintal, sentir o vento, olhar as nuvens. É isso aí, tá? Porque a volta pra você mesma, ela não exige que você abandone a sua vida, né? Ela exige que você habite de novo.
Vocês já perceberam quando os passarinhos, eles estão migrando? Os pássaros migrantes, eles fazem uma coisa que parece que é uma das inteligências da natureza que é incrível, né? Eles não voam em linha reta. Não sei se vocês já perceberam, tá? Eles voam em V. E eles se revezam ali na frente. O que tá na ponta, ele enfrenta o vento. Aí quando ele cansa, ele volta pro grupo. Aí o outro assume. Mas nenhum pássaro voa em V sozinho. Essa formação, ela só funciona em grupo. Então, para voltar para si mesmo, você não vai precisar ser essa ponta o tempo todo, quebrando o vento, cortando o vento o tempo todo. Às vezes, você precisa deixar o vento bater em outra direção quando você vai recuperar o fogo. Aí você só vai planando, tá? Só que você vai continuar, vai precisar continuar voando, não para frente, mas para dentro. Tudo bem? Então, quando eu falo voltar para si, não é um ato gigantesco, tá? É esse voltar pequeno. É você falar que não sabe sem você ter vergonha. Ah, é algo inútil ali, ó. Tem algo inútil para eu fazer aqui, mas que eu gosto de fazer aqui nesse momento, tá? Inútil que eu falo é coisas que não, que parecem simples. E são, tá? Mas para uma mulher que viveu anos em sobrevivência, essas coisas minúsculas, elas exigem uma coragem que a maioria das pessoas não entendem. Porque voltar a sentir, às vezes, dói antes de aliviar. Quando uma perna dorme, sua perna dorme, adormece, você coloca uma em cima da outra, tá? E você tira. Quando começa a voltar a circulação, o que você sente primeiro? É conforto? Não é conforto. Você sente um formigamento, você sente um desconforto, você sente uma dor estranha, parece que você perdeu aquele membro. E aí depois vai passando, você para naquele momento, você para de fazer tudo o que você está fazendo para focar naquele membro, até que vem um alívio. Então o retorno para a própria vida, ele vai ter esse formigamento. Essas emoções, elas vão chegar sem avisar. As memórias, elas vão aparecer. Até no grupo, tá? Vocês que estão aqui assistindo, que vocês estão no grupo Mulher Viva. As memórias da infância, tá? Essas vontades que você nem sabia que você tinha. Às vezes uma tristeza que esperou a vez para você sentir. Isso não é um breakdown. É a circulação voltando. Então, de novo, a lua, ela não vai pedir desculpa pelos ciclos que ela dá. Ela vai, ela volta, ela mingua, ela enche, tá? Ela cresce. E aí, o oceano inteirinho se move com ela. Então você também tem ciclos. E o ciclo de volta para você mesma é o mais honesto de todos. Você não tá perdida, você tá nesse momento de maré baixa. E a maré, ela sempre volta, tá? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
Então, entender que muitas mulheres não precisam mais de estratégia. Elas precisam... não é de mais disciplina, não é força. É de uma permissão, tá? Para você sentir sem você se justificar o sentimento, tá? Permissão para você ser ordinária num dia extraordinariamente pesado. Permissão para você não estar bem, sem ter que resolver as coisas de imediato. Só que existe uma coisa que essa vida moderna, e até às vezes as pessoas que amamos fazem sem nem perceber, tá? Ela nos ensina que existir passivamente é desperdício. Que um dia sem produção ali é um dia perdido, que emoção não cabe numa agenda, tá? Que cansaço tem que ter uma causa muito plausível. Mas você tem o direito de ser uma mulher que tá voltando. Não chegada, não resolvida, não tá. Mas você tá voltando. No ritmo que o seu corpo aguenta, com as pausas que você precisa, sem performar para quem nem tá caminhando com o seu próprio pé, nem com na sua estrada, tá? Tudo bem? De novo, o rio ali que seca, ele não morre, ele só muda a direção, tá? Tudo bem com vocês? Estou numa maré baixa. Você tá numa maré alta ou numa maré baixa? Mas é isso. Deixo o link aqui, Mulher Viva, o acesso da instituição Synergy. Se você sentir de continuar todo esse estudo e retornar para você, conectar cada vez mais com essa sua essência, que como nós falamos, você não precisa de mais estratégia, você não precisa de mais informações, não é disciplina, tá? É somente aparecer para você mesmo, tá? E ao longo desses 10 capítulos, eu vim construindo algo com vocês, não ali como uma teoria, tá? Mas com presença. Então, cada capítulo até aqui tem sido uma camada, né? Cada live ali foi uma conversa que talvez ninguém nunca ainda tenha tido com você exatamente dessa forma. Então, eu falo pra você que isso continua no espaço Mulher Viva, tá? Onde você vai receber todos os materiais do livro, todos os capítulos, todas as lives, junto com o que foi construído ali para te acompanhar nesse processo. Lembra que você não precisa voar em V sozinha, tá? Você pode ir para o centro, você pode apenas planear. E claro que não é conteúdo para você só consumir, é para você realmente habitar, tá? Onde a mulher que está voltando para si mesma tem acesso a um mapa completo dessa
travessia, tá? Então, o link tá aqui, o caminho tá aberto, e se alguma parte de você ainda sentiu de continuar, que precisa continuar, confie em você, tá? Escuta a sua intuição. Por que essa parte ainda te chama para dentro? Ela é a parte mais viva que existe dentro de você. Tá bom? E é isso aí, olha. Eu estou só esperando a maré alta chegar, porque já estou pronta. A maré, quando está baixa aqui no rio, tem o seu encanto. Se veem as aves que chegam para se alimentar. É isso aí. Tudo se transforma. Cada capítulo está revelando um pouco mais de mim. E é esse o objetivo, tá? Então, obrigada por ter ficado, obrigada por ter sentido. Parabéns por essa coragem, tá? Esse tempo foi seu, somente seu, e vai continuar sendo. Tá bom? Qualquer dúvida, pode nos chamar, seja via direct, seja pelo WhatsApp. Nós estamos à disposição. E, novamente, vocês não estão sozinhos, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, um lindo início de semana, e nós voltamos na segunda-feira com a leitura de mais um capítulo, tá? O 11º, onde nós falaremos sobre o tão conhecido despertar. Então é isso. Obrigada. Um beijo e até mais.